o que é que pode fazer com que nós paremos de remar? Porque, para mim, a vida, o conhecer-se, o transformar-se, o viver cada vez melhor, é uma subida rio acima, em que a gente tem que remar, remar, remar. Se a gente para, o barco nosso desce. E aquele trecho todo que a gente caminhou, que a gente remou, a gente vai ter que fazer de novo, se a gente quiser chegar mais adiante. Mas o que é que faz com que nós paremos de remar no nosso barco da vida? Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao meu canal. Eu me chamo Acrísio, eu sou psicanalista e terapeuta, e aqui eu ensino pessoas com mais de 40 anos como saírem do vazio emocional e viverem uma vida plena e feliz. O que é que para você faz você parar de remar, de seguir em frente? O que é que faz? O que é que você acha? Não são poucas coisas, mas eu diria uma principalmente. Vamos ver o que é que vocês pensam sobre isso. E assim a gente começa a nossa live, né? O que é que faz você parar de seguir em frente, de querer se relacionar, de ter uma vida cada vez melhor? Olha, Marlene Dias, depressão. O que provoca depressão, Marlene? A depressão é um final, é um efeito, né? Mas o que provoca a depressão, né? O que me faz parar? A tristeza, Irani Cabral responde. Rogéria, junto com a Irani, quando fico triste, a tristeza faz a gente... E o que é tristeza, né? Por que nós nos tornamos tristes? O que é que faz a gente ficar triste, né? O que faz a gente parar de remar? Às vezes de não ter mais força, não ter vontade de desistir, cansei. O que faz a gente parar, não é? E esse é o nosso grande tema de hoje. Vocês estão certas, só que existe algo que vem antes, lembra? Eu busco a origem das coisas. Eu não falo só dos sintomas, porque corrigir, trabalhar em cima dos sintomas não é eficaz. Olha só a Marlene dizendo, a desconexão de si mesmo e dos outros faz a gente entrar em depressão. Muito bem, a desconexão da gente mesmo. E esse é o nosso tema, exatamente. Olha só, os pensamentos, pensamentos de medo, pensamentos de vergonha, pensamentos de desânimo, pensamentos de tristeza. Você já teve pensamento de tristeza? Hoje uma pessoa me dizendo na consulta, na terapia, que, poxa, o fulano de tal só fala da tristeza. Ele dá uma volta, reclama da tristeza, dá uma volta, reclama disso, reclama daquilo, tempo todo falando disso. Pensamentos consecutivos de tristeza, pensamentos negativos, Rogério, exatamente. Os pensamentos que a gente nem avalia se são negativos ou positivos, são pensamentos. Estão dentro da gente, a gente nem dá bola. Eles são nossos pensamentos, né? Pensamento de tristeza, de desesperança. Já teve pensamento de desesperança? Eu não quero mais, cansei. Teve uma pessoa que escreveu, cansei. Eu não quero mais. Chega, olha só, se não é um pensamento de desesperança, né? Quando eu digo cansei, parece que não tem mais saída. Tá demais, o sofrimento tá demais. Quando eu digo, chega para mim, cansei, parei, não quero seguir em frente. Pensamentos. Pensamentos de falta de objetivo, não tem mais o que eu faça, não tem mais para onde ir, não tem mais o que fazer. Já teve pensamentos assim, ou está tendo? São esses pensamentos que fazem a gente parar de remar. E é sobre esses pensamentos que é a nossa live de hoje. Eu dedico a essa turminha toda. São esses pensamentos que levam você ao vazio emocional, né? Que pensamentos são esses? Será que eles estão claros aí na sua mente? Será que esses pensamentos são tão conscientes? Não são conscientes, porque os pensamentos
da gente, a maioria dos pensamentos, são inconscientes. Eles são um mecanismo nosso de sobrevivência, de viver. A gente não fica avaliando os pensamentos. É um problema esse. Porque a gente precisa viver. Se a gente ficar pensando, será que eu vou dar um passo à direita ou à esquerda? Não dá. A gente tem que seguir. Só que quanto mais eu treinar, mais o caminho vai ficar afinado. Não é? Esses dias eu me deparei com uma frase assim, antiga. A gente já conhecia, tem até uma música, não sei se vocês conhecem. Cada macaco no seu galho. Né? Eu acho que era dos Baianos e Novos Caetanos. Xoxuá, cada macaco no seu galho. Xoxuá, eu não me canso de falar. O meu galho na Bahia, no seu é em outro lugar. Né? Então, eu me deparei com essa fala. Cada macaco no seu galho. A gente se especializa em algo, e quando a gente está muito especializado em algo, a gente não precisa mais pensar. Você quer ver? Para dirigir o carro, você precisa pensar para engatar a segunda, a terceira, a quarta, para pisar no freio, para pisar na embreagem, para acelerar, para ligar a seta, para dar sinal, para buzinar, para olhar no retrovisor. Você não pensa, você simplesmente faz. Mas houve, antes do fazer com excelência, um pensamento que dizia: você deve pisar na embreagem para desacelerar, para engatar uma outra marcha. Esse pensamento, logo em seguida, se tornou uma ação continuada, e essa ação se instalou automaticamente. E nossa vida é assim. Nós agimos, sentimos, avaliamos, criticamos ou julgamos a partir de um pensamento que foi instalado e nós seguimos esse pensamento até hoje. Então, será que os pensamentos estão claros para você? Será que se você tivesse clareza dos pensamentos, clareza quando eu digo na consciência, você teria a força necessária para mudar esse pensamento? Talvez não, porque não basta clareza. É preciso outros requisitos que eu vou dizer durante a live, né? Então, vamos falar sobre isso? Convido você a se integrar nessa live, a perguntar, a escrever, a colocar suas informações aqui, tá bom? O que você quiser, para que a gente possa bater um papo. Então, vamos lá. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao meu canal, à minha casa. Eu sou Acrísio, psicanalista, e aqui eu ensino pessoas com mais de 40 anos a saírem do vazio emocional e viver uma vida plena e feliz. E esse é o programa Liberdade para Dentro da Cabeça, dentro da série chamada Vazio Emocional. Já fiz séries chamada Traumas de Infância, Bloqueios Emocionais, e todos esses conteúdos estão disponíveis para você no meu canal do YouTube. Basta entrar no YouTube e digitar @Acrísio de Medeiros. E você vai ter todos os mais de 370 conteúdos de maior tempo, né? De densidade, de volume, de conteúdo pesado. Porque no Instagram e no TikTok, os vídeos que rolam por aqui são vídeos curtos, de 1,5 minuto, de 3, no máximo 3 minutos. Mas os conteúdos como essa live ficam disponíveis no canal do YouTube, tá bom? Então, dá uma passada por lá, se inscreve, assiste, para você se encher de energia e conhecimentos, tá bom? Rutinha, vamos começar então? Bom, primeira coisa, gente, para a gente falar desses pensamentos, eu falei de vazio emocional, e só para contextualizar, você sente vazio emocional na sua vida? A Solange dizendo: perdi meu marido há 20 dias, não consigo voltar para casa, fui muito amada, eu era feliz e não sabia. Solange Faria. Dá licença, gente, eu vou falar com a Solange, tá bom? Perdeu o marido há 20 dias, ela não consegue voltar para casa, ela era muito amada. Solange, uma coisa você tem certeza,
Você foi muito amada enquanto esteve com seu marido. A gente não tem como programar a nossa vida e dizer, nós vamos até tal dia. Eu não sei se vou viver até o final dessa live, eu espero que sim. Não sei se eu vou antes ou depois da minha esposa. De acordo com a minha idade, é muito provável que eu vá antes, né? Mas as separações, Solange, as perdas, a morte, elas doem no nosso coração. Principalmente perdas assim, tão recentes. É preciso você destilar essa dor, até você poder dar mais um passo. Hoje chamamos isso de viver o luto. Reconheça, sim, o amor que ele teve por você e que você teve por ele. Não se culpe por não ter dado todo o amor que você imaginava ter. Isso são pensamentos que nós estamos falando na live hoje. Eu espero que você fique até o fim. Os pensamentos costumam criar monstros na nossa mente. E você pode se encher de culpa por não ter dado todo o amor, né? Por não ter dito as coisas que deveria dizer. Bom, a gente não pode voltar ao passado, Solange, mas a gente pode dar um passo hoje. Então, viva esse luto, agradeça. Fala assim, traz a imagem do seu marido diante de você agora, do seu marido que faleceu, e diga a ele, gratidão pelos anos que passamos juntos, meu amor. Gratidão pelo amor que você dedicou a mim do seu jeito, e que eu fui tão agraciada por esse amor. Sinto muito se eu não pude ser tudo para você. Eu não sou tudo. Eu sou apenas uma parte. Eu dei o que eu sabia, o que eu podia. Fica em paz. Eu hoje sofro com a sua partida, mas quero viver a vida para não deixar culpa para você e nem para mim. Tá bom, Solange? Paz, cuidado com os pensamentos. Eles podem criar monstros na sua mente e fazer você acreditar que você não foi uma boa pessoa, uma boa esposa. Você fez o que você podia. Então vamos lá. Os pensamentos. Os pensamentos podem nos levar a situações horrorosas. Os pensamentos, eles podem construir, arquitetar situações na nossa mente que a gente pode não conseguir vivê-los. Como, por exemplo, eu sofro muito desde que meus filhos partiram. Eu sofro muito. Essa pessoa nem colocou no passado, eu sofri. Ela coloca eu sofro até agora. E a cada dia, esse verbo continua no presente. Então, esse pensamento confirma que ela sofre. Ela não pode mudar isso. Talvez, nós vamos ver mais à frente, eu não vou dizer talvez, senão eu vou matar a charada, mas eu vou. Talvez porque ela se culpe, né? Ela se culpe. E a forma de ela tentar pagar a culpa é eu sofro. Né? Mas isso não muda. Ou uma pessoa diz assim, eu vou sofrer muito quando eles partirem. Ela já está programando a vida dela. Eu vou sofrer muito quando eles partirem. Nossa, sabe o que vai acontecer? Ela vai sofrer. Ela não está dando caminho. Ela não está dando uma orientação para a vida dela. A não ser essa. Isso é parar de remar, né? Tá? Como eu digo, podem ter caminhos horríveis, mas tem algumas afirmações positivas que são caminhos horríveis também. Olha só. Ninguém faz nada certo. Olha só. É uma afirmação de uma pessoa forte, dura. Ninguém faz nada certo. Bom, ela se afasta das pessoas, ela se coloca numa posição de superioridade, de perfeição, e só ela é capaz de fazer. Imagina como é que fica a carga nas costas dessa pessoa.
como é que fica a carga? Então, essa é uma afirmativa que deixa sofrimento, pensamento. Olha outro pensamento. Todo mundo é preguiçoso. Já ouviu alguém falar assim? Às vezes em casa, né? A mãe diz, todo mundo aqui é preguiçoso. Poxa, né? Então, só ela, se todo mundo ela está inclusa, né? Mas ela esquece disso. Mas só ela tem que ficar ali em pé, acordar cedo, trabalhar feito louca, ser a última a dormir. O que esse pensamento verbalizado, pode nem ser verbalizado, faz com que ela viva os dias dela. Ela fica condicionada a esse pensamento, entende? Mas também pensamentos podem trazer resultados maravilhosos, como, por exemplo, uma música que eu viro e mexo, eu gosto dessa música, sabe? Diz assim, a amizade sincera é um santo remédio, é um abrigo seguro. Conhece? A amizade sincera é um santo remédio, é um abrigo seguro. É natural da amizade um aperto de mão, um abraço, um sorriso. Por isso, se for preciso, conte comigo, amigo, disponha. Lembre-se sempre que, mesmo modesta, minha casa será sempre sua, amigo. Isso engrandece, não é? A pessoa se sente contemplada, a pessoa se sente abraçada, ela se sente valorizada, ela tem um apoio, um pensamento que vem por uma fala e que fica ali, né? Então ela pode usar isso como uma forma de se comportar com alguém também, né? Então, bom, o que é? Eu disse que o pensamento são esses pensamentos que te levam ao vazio emocional. O que é vazio emocional, gente? A gente já falou um tanto sobre isso. Tem vários vídeos de várias lives, conteúdos completos que eu fiz sobre vazio emocional. Entra no meu canal do YouTube, dá uma olhadinha. Mas eu vou dizer rapidamente o que é o vazio emocional. É um estado emocional e não fica só na emoção. Eu toco aqui porque tem um lugar no nosso cérebro, bem na união desses dois dedinhos aqui, que é o centro límbico hipotalâmico, que é onde se registram as emoções. Na realidade, elas são desencadeadas por um processo químico, tá? São hormônios, os hormônios das emoções. E contra os hormônios não existe luta que você faça que impeça isso. Então, quando o seu corpo, pelos 5 sentidos, visão, olfato, paladar, audição e tato, percebem algo, vai direto no centro límbico hipotalâmico e de lá é despejado os hormônios. E os hormônios fazem a gente sentir no corpo a emoção. A emoção, ela é fisiológica. Tá? O que isso tem a ver com vazio emocional? Porque o vazio emocional é um estado emocional que implica no nosso corpo como um todo, não fica só nas emoções. Emoção não é isso. Emoção é o corpo inteiro, que inclusive tem a colaboração muito importante dos pensamentos. Tá? Então, o vazio emocional é um estado de apatia, de desistência, de porta fechada, de luz apagada, um estado de sem força, sem vontade, sem desejo, sem sabor, sem querer. Lembra o quê? Imagina se na nossa vida, se na sua vida você diz sem nada para tudo. Qual é esse estado? Senão a morte. Não é? Por isso, muitas pessoas dizem, eu só quero morrer. Porque se assemelha, é um desligar de tudo na nossa vida. E isso é um perigo. O vazio emocional é um perigo. Ele vem como falta de vontade, se transforma em tristeza, se transforma em depressão, se transforma em portas fechadas para a vida e que só tem um caminho, a morte.
É um perigo o vazio emocional. Né? Então, esse é o vazio emocional. Quais são os sinais? Você olhando para alguém, bom, a apatia, a pessoa sem cor, sem brilho, sem sorriso, sem brilho nos olhos, uma pessoa sem vontade, se assemelha muito a pessoas que ficam deitadas só passando o dedo no celular, zero de vontade, não é? Esses são os sinais. Quais são os efeitos disso? Efeito. Primeiro, saúde. A saúde emocional ela é abalada em primeiro lugar, né? Segundo, pensamentos. Não existem pensamentos positivos. A pessoa entra num ciclo de pensamentos negativos porque são esses pensamentos que mantêm o vazio emocional. São esses pensamentos que mantêm você na não crença sobre a vida. São esses pensamentos negativos que mantêm você na desesperança. Tá? Então, os efeitos são, primeiro, minha vida emocional. Segundo, minha vida física, porque as emoções e o físico estão conectados intimamente. Então, o pensamento já está negativo, as emoções negativas, meu corpo mal, eu não me alimento bem, eu não descanso, não durmo, acaba. Então, meu corpo começa a sofrer também. Tá? Então, esses são efeitos pessoais. Agora, imagina, uma pessoa dessa tem amigos? Ninguém quer ficar perto dela, nem ela quer ficar perto de ninguém. Entende? Então, a dessocialização, o afastamento social é muito evidente. O sentimento de solidão é muito evidente. De onde vem o vazio emocional? De traumas de infância, que esses traumas da infância foram calados. Sabe aquele macaquinho, os 3 macaquinhos? Não falo, não vejo, não ouço, mas ele tem uma conotação boa, que a gente está adaptando para conotação ruim. Né? Esses são os efeitos. Né? E de onde vem? Dos traumas de infância. Eu estava falando da onde vem, né? Dos traumas de infância, que lá na infância eu consegui superar, eu tinha força ou não, mas a maioria de nós temos mais forças para lidarmos com esses traumas. E a gente criou uma carapaçazinha e está andando na vida com ela. Na fase de juventude, tudo bem, eu vou atropelando todo mundo, eu vou me afastando de todo mundo, eu quero que o mundo se exploda. Só que encosta nos 40, tudo começa a mudar na nossa vida. É ou não é, pessoal? Dani, eu vou falar sobre como ressignificar. Vou falar assim, tá bom? De onde vem esses traumas? Quando chega nos 40, o que acontece? A gente começa a questionar a vida. Começa a questionar por que eu fugi esse tempo todo? Por que eu trabalhei feito condenado esse tempo todo? Por que eu me dediquei ao outro esse tempo todo? E o que sobrou de mim? E aí surge o vazio. Né? Mas a gente acredita que o vazio vem pela idade, vem pela menopausa, vem pela perda do emprego, vem pelos pais que faleceram, vem pelo marido que faleceu, que vem pela aposentadoria, que vem pela velhice, que vem pela desarranjo hormonal. Esses são sinais que despertam o trauma da infância, a fragilidade que eu carreguei na minha vida, encapsulada na minha força de jovem, que eu já não tenho mais enquanto adulta. Então, quando perco alguém, eu me sinto só, mas é normal. Quando a gente perde alguém, a gente se sente só, não é? Mas acontece que se eu tenho um registro de superação um pouco diferente, eu consigo superar. Por que eu não estou conseguindo superar? Por que já passaram-se anos e eu não consigo superar? Uma vez, eu conversando com um rapaz em Brasília, convidando ele para participar de uma imersão presencial comigo.
E ele estava contando a perda do relacionamento que ele tinha, uma relação longa, de um amor muito grande, e ele foi traído e ela foi embora. Nossa, ele estava visivelmente transtornado. E eu me assustei, eu falei, cara, quando que foi isso? Ele disse, há 3 anos. Há 3 anos. Não consegue superar? Como assim? Consegue ou não? Consegue. Mas ele não estava se dando a oportunidade de superar. Ah, Cris, mais dói. Eu sei que dói, gente. Mas chega um momento em que, ei, e aí? O que você vai fazer? Imagina que você está num barco e o barco tem um furo. Você pode trabalhar de algumas formas, ir tirando a água de dentro do barco, não sei como você vai tirar. Ou começar a nadar antes do barco afundar, mas vai chegar uma hora que o barco vai afundar. E o que você vai fazer? Né? Então, o que você está fazendo? Até quando você vai ficar nesse sofrimento? Não é? Os traumas da vida. Então, vazio emocional vem de traumas de infância. Eles são disparados pelos acontecimentos da atualidade. E eu aqui ensino pessoas com mais de 40 anos como sair do vazio emocional e viver uma vida plena e feliz, tá, gente? É isso que eu faço aqui. Tá? Faço aqui, faço nas turmas da terapia da origem, que é online, faço na imersão presencial, tá? Eu faço nos atendimentos, eu procuro, eu dou caminhos, ajudo as pessoas a saírem por elas, porque tem um segredo. Sair do vazio emocional por você mesma é muito diferente de alguém te tirar lá de dentro. Sabe qual é a diferença? Você consegue me dizer qual é a diferença entre eu ajudar você, ensinar você a você sair do vazio emocional ou eu tirar você do vazio emocional? Qual é a diferença? Toda, né, Arlinda? Qual é a diferença? Qual você preferiria? Que alguém te tirasse ou que alguém ensinasse você a sair? Qual você preferiria? Tem uma diferença, não tem? O conhecimento, exatamente, Diego, o conhecimento. O conhecimento é seu e ele nunca te abandona. Você vai saber sair quando um dia aparecer um vazio novamente. Agora, quando alguém te tira, você vai ficar dependente dessa pessoa. É isso, Marlene, que alguém te ensine a sair, porque você vai ser autônoma na procura dos recursos para sair. Não é? É isso, esse é o segredo. Não crio dependentes, eu crio pessoas autônomas, independentes, que sabem raciocinar, pensar, fazer escolhas, assumir. A vida é assim. Não é? Parece que muita gente, isso faz parte do programa do trauma de infância. Quantos pais não ensinaram o processo de escolhas para os filhos, não por maldade, mas porque eles não souberam fazer. Sabe por quê? Porque eles fizeram, eles tiraram os filhos, eles foram os donos de fazer isso na vida dos filhos. E os filhos nunca aprenderam a fazer escolhas, não é? E aí acontece isso, cresce, ainda fica esperando por alguém para tirá-los. Não, está na hora de você aprender, né? Então, é isso. E aí eu falei da vida plena, que eu ensino a sair do vazio emocional e viver uma vida plena. Plena e feliz. Eu só vou ser feliz, então. O que é vida plena? Não é mascarar a realidade, gente. Vida plena é saber que existem as dores, é saber que existem tristezas, é saber que existem fracassos, erros e acertos e alegrias. Essa é vida plena. Mas a diferença é que eu consigo atravessar essas situações da vida de uma maneira nova. De outra forma, eu esquecia as coisas boas e ficava imerso nas ruins, ou fazia de conta que as ruins negativas não existem e fingia uma alegria, porque sem encontrar
a nossa sombra, nós não viveremos na luz. Entende? Sem encontrar a sombra sua, você não vive a luz. Você cria uma luz artificial, porque você tem que tomar um outro caminho. Lembra disso. É preciso encontrar as nossas sombras, gente. O que dói, por qual motivo dói, a fragilidade, a vergonha, a necessidade de ser perfeito quando não se é, a necessidade de vencer todas as pessoas quando na realidade não tenho que vencer ninguém. Isso é a vida. Olhar os dois lados, isso é vida plena. Não dá para confundir vida plena e ser feliz com nunca existir dores, com nunca existir nada negativo. Isso é uma farsa, isso é uma mentira. Tá? Então, o que é vida plena? É isso, é saber que a minha vida é completa. Tem sombra e tem luz. Quais são os sinais de alguém que está vivendo a vida plena? Ela encara a dor, ela sabe que a dor está ali, está doendo, mas ela tem escolhas de viver isso de uma forma diferente. Quando meu pai faleceu, a gente não esperava que ele falecesse, ainda que ele tivesse 94 anos. Ele caiu, bateu a cabeça e teve um traumatismo craniano, teve um AVC. Aí ninguém sabe dizer se a queda foi pelo AVC ou se o AVC foi por causa do traumatismo craniano, né? Quem recebe meu pai na UTI do hospital é meu irmão, que é médico lá. Bom, ele 5 dias depois não resistiu e falece. Então eu fui vê-lo. Moro em Minas Gerais, ele morava em Campo Grande, e meu irmão sempre monitorando a gente. Bom, ao chegar lá, no velório dele, né, eu fiquei do ladinho dele, com a mão na cabeça dele. Até os 40 anos, eu sempre tive uma diferença muito grande com meu pai. Eu nunca achei que ele fosse o exemplo que eu devia seguir. Grande erro meu. Eu não aceitava a minha treva, a minha sombra. E eu me afastava dele, né? Então, quando eu entendi tudo isso, uma grande descoberta da minha vida, eu passei a olhar meu pai com um olhar de meu grande herói, cara, aquele que me ensinou muitas coisas com que ele podia. E eu estava feliz ao lado dele, não pela morte, mas pela vida que ele teve. Eu trouxe esse exemplo para dizer, longe de eu ser uma pessoa, um ser de luz, eu não quero ser de luz agora. Ser de luz depois que morrer, legal, mas antes não. E nem sou o exemplo de vida plena, não. Mas naquele momento, eu estava feliz pela vida que meu pai tinha vivido e que ele tinha cumprido a missão dele. Sentia por ele ter partido. Eu queria aproveitar mais tempo com ele. Mas o tempo que ele nos deu foi importante. Ali eu estava sofrendo, mas eu tinha escolhas de como me comportar de uma outra forma, por novos pensamentos que me ajudavam a viver aquele encontro. Não era um disfarce, não era uma fantasia, era uma realidade, né? Eu estava sendo grato ao meu pai naquele momento e dizendo: gratidão, pai, você foi o cara top da minha vida, me deu a vida e fez muito por mim, gratidão. Então, esses são sinais de que a gente pode ter a vida plena quando a gente se permite aceitar o impacto da vida
e ter um outro olhar sobre esse impacto. Uma frase para vocês. O fogo, uma frase, tá? Não é da minha vida. O fogo que queimou o meu telhado, que me deixou sem a casa, me abriu para a luz das estrelas. Toda dificuldade traz possibilidades, mas a gente olha para as dificuldades com pesar, com infelicidade, sem querer se abrir para as possibilidades que estão depois da dificuldade. Arlinda, meu pai morreu com 94 anos. Tá? Então, é muito importante você perceber que toda dificuldade traz consigo oportunidades. Tá? Então, para todas vocês, Solange, que perdeu o marido há tão pouco tempo, é dolorido isso, viva essa dor, a perda, mas se abre agora, ou quando você puder, para uma nova possibilidade, atravesse um novo portal na sua vida. Tá? Então, vida plena, da onde vem? Vem da reformulação dos seus pensamentos. Sem reformular pensamentos, você não consegue entrar na vida plena. Porque os pensamentos que nós temos são pensamentos limitantes. E eu vou falar dos pensamentos aqui. Seus pensamentos fazem mais mal do que os acontecimentos ou pessoas. Não são os acontecimentos ou pessoas que nos fazem mal, são os pensamentos. Guarda isso, escreve aí. Os pensamentos fazem mais mal do que os acontecimentos e as pessoas. Quando você mudar os seus pensamentos, você vai poder enfrentar, olhar, se relacionar com as situações e com as pessoas de um modo novo. Tá? Então, afinal, Cris, o que são pensamentos? Bom, pensamentos, essas coisas que a gente pensa, né, coisa e tal. Eu digo assim que os pensamentos não são nossos. Os pensamentos vêm de muito tempo. Os pensamentos são dos nossos pais, que vieram dos nossos avós, que vieram dos nossos bisavós. Como entender isso, a crise? Bom, antes de você nascer, a sua mãe já dizia: meu filho vai ser um médico. Minha filha vai casar com um homem rico. Ou minha filha vai cuidar de mim. Não é? Antes de você nascer, os seus pais já pensavam isso. Ou o meu filho que vai nascer vai dar muito orgulho. Aí nasce uma menina. E aí? Como é que fica? E às vezes o pai fica puto e não quer saber, né? E trata a menina como se fosse o filho. Né? E a menina encarna isso e quer responder ao pai na vida dela dessa forma. Pensamentos inconscientes que tomam conta da nossa vida. Lembra? A gente dirige, passa as marchas sem pensar. E a gente vive sem pensar. Por isso, esses pensamentos que te levam para o vazio emocional. Eu só queria ser eu, mas estou vivendo um papel que não sou eu. Isso, desse jeito. Ó, preconceitos vêm de família e a gente nunca questionou. Por que você tem preconceitos? Olha para a história dos seus pais, o que você vivia lá, preconceito de cor, de sexo, de raça, status, está lá na família.
Preconceito não se aprende na escola, se aprende em casa. Dá uma lembrada disso. E a gente toca para frente, né? Toca para frente. Preconceitos são pensamentos enraizados no inconsciente, que a gente repete porque nós fazemos parte de uma comunidade. Fazemos parte de uma comunidade, a gente repete. Outros tipos de pensamento, informações. As informações que a gente tem entra e fica ali, ó. Letra de música. Você já viu música de corno? Como tem música de sofrimento, meu Deus do céu, eu me encharco na bebida, eu sou louco na partida, eu quero me acabar, meu Deus do céu. E as pessoas cantam. Ei, pensamentos que estão se alojando em você. E você está, todo pensamento é um ensaio para uma ação. E o que vai acontecer? Se um dia alguém da sua relação íntima disser eu não quero mais, o que você vai fazer? Adivinha? Tudo aquilo que você cantava. E está sofrendo. E você vai pôr em prática, como se isso fosse tão bonito. Bonito sim, você acha bonito porque cantava. Não é? E você se realiza nisso, é a forma que você tem. Né? Pensamentos negativos, porque tem muitas explicações, Val Brasil, sobre pensamentos negativos. Uma pessoa que eu atendo tem pensamentos negativos 25 horas por dia. E não só pensamentos, ele foge do que ele pensa. Passa-se muito tempo e perguntei a ele, fala da relação sua com a sua avó. Ela tinha medo? Muito medo. Como ele. Tinha medo de quê? Medo de onde? Minha avó era semi-analfabeta, mas ela precisava ser ensinada qual ônibus pegar, senão ela errava. Ele tem medo de ônibus, de andar de ônibus. E assim, dali para frente, várias coisas acontecem. Da onde vem? Aprendizados. Não é só esse, mas muitos outros. Tem uma parte do temperamento, tá? Perfil de personalidade que influencia o medo também, né? Geralmente são perfis de personalidade racionais, porque todos nós somos racionais, é claro. Mas dentro do tipologia específica, uma tipologia específica, Enneagrama, existem 3 perfis, mentais ou racionais, emocionais e instintivos. E os racionais, mentais, são puro medo, porque fica no futuro e passado, e se acontecer isso, e se acontecer aquilo, e se acontecer aquilo, e aí não faz nada, e o medo vai tomando conta cada vez mais. Falta de, o que nós estamos falando agora, trabalhar o pensamento, como nós vamos fazer, já vou entrar nisso. Então, pensamento de informações. Hoje em dia, está tendo muita informação. Nunca se teve tanta informação no mundo como agora, não é? Tem muita informação sobre desgraça. Sempre teve, né? Mas cada vez mais. O mundo vai acabar, gente. Vai vir um planeta, um cometa que vai se chocar com a Terra. A raça humana vai acabar. Os cientistas estão dizendo isso. Aí você entra em pânico, sabe quando? Daqui a 300 milhões de anos. Isso pode nunca acontecer. Pela madrugada. E aí as informações estão mexendo com o nosso pensamento e a gente fica, pega aí o presidente norte-americano, pega essa bagunça que está acontecendo, guerra para todo lado, pega aí os incidentes trágicos com a natureza, terremoto, chuva sem fim, seca, incêndio, e vem propaganda, e lá vai Nostradamus dizendo que vai acabar, e lá vem fulano lá do passado dizendo, o apocalipse. Gente, o trem está ficando cada vez pior.
E a gente enlouquece, e os pensamentos negativos tomam conta, e a gente sofre, o corpo adoece, e a gente entra em comida, em açúcar, porque a gente está nervoso, agoniado, e a gente não dorme direito, a gente não descansa direito, a gente briga, a gente vive em cubículos dentro de prédios, uma vida de presidiário, sem uma planta, sem uma árvore. E você acha que não vai ter pensamento negativo? Caiu um prédio e eu moro no último andar do prédio, e aí? Como é que faz? E um calor enorme, porque é tudo asfalto, e tudo prédio, e o bafo no meio da gente. Você acha que o ser humano aguenta tudo isso? É demais. E os filhos têm que estudar de manhã, à tarde vôlei, no meio da tarde ginástica, à noite Kumon, de madrugada tem que ouvir as matérias, senão não vai aprender. A pessoa já está estressada e andam dizendo que é TDAH. Nossa, gente, o que nós estamos fazendo com a vida? Pensamentos. A gente deixa se influenciar por muitos pensamentos. Não é mesmo? Então, olha só. Quais são os efeitos dos pensamentos negativos? Bom, a gente não classifica dentro da gente como negativo, porque a mente ela só aprende, não é? Mas o efeito é vazio emocional. Vazio emocional, porque o vazio emocional se caracteriza por eu não sei mais quem sou. Eu não sei do que eu sou capaz. Quais pensamentos levam você para o vazio emocional? Então, eu vou dizer 2 tipos de pensamento, tá? Nós já estamos indo para o final. Presta atenção. Então, a Marlene escreveu aqui, olha só. É demais, é pesado, não há paz. Isso também é um pensamento. Então, o que a gente pode fazer? Se desligar um pouco dessas coisas, dessas informações malucas que só dizem o que é mal, tá? E se preservar, né? A sanidade mental. Não é assim, quando alguém está te falando demais, você desliga? Então, a mídia está falando demais. Está na hora de se desligar um pouco, né? Vamos lá. Quais pensamentos levam você para o vazio emocional? 2 pensamentos. 2 pensamentos. O primeiro, de não merecimento, tá? Presta atenção. Não merecimento. Não sou ninguém. Sou a única pessoa que faço, a única pessoa que não posso, a única pessoa que não tenho direito, a única pessoa. Então, não merecimento. E isso da onde vem o não merecimento? Lá do trauma de infância. Quando você era tratada como alguém que não merecia atenção, não merecia cuidado, não merecia ser valorizada, não merecia apoio, não merecia nada, né? E aí você traz para os dias de hoje tudo isso, né? Uma crença, e vamos chamar de crença, não é crença religiosa, é algo que está aqui, um pensamento que diz, afirma, é assim. Então, eu não sou ninguém, sou a única que sofro disso. Todo mundo tem direito a tudo, menos eu. Então, não merecimento. E o segundo pensamento é de não posso. Não posso, eu não posso. Não tem nada a ver com merecimento, tem a ver com capacidade. Isso, Fábio, crença limitante. Então, tem 2 tipos sobre meu merecimento. Tem a ver com a minha, quem sou eu, sabe? E o segundo, o do que eu sou capaz. Eu não posso. E geralmente vem assim, eu não sou capaz de fazer isso. Eu não sou capaz de perdoar. Eu não sou capaz de viver. Eu não sou capaz de viver sem ele. Eu não sou capaz de viver sem ela. Eu não sou capaz de viver sem eles. Eu não sou capaz. Ou não consigo mudar, não consigo parar, não consigo dormir, não consigo... você já está dizendo. Isso é uma crença. É uma crença, é um pensamento taxativo que diz isso e você alimenta. Ou só eu faço, mais ninguém. Também.
né, de ser capaz. Ninguém é capaz, só eu faço. Aí você se acaba de tanto trabalhar, se acaba de tanto carregar as coisas, se acaba. É quase como um castigo. Então, lembra, 2 pensamentos. Eu não mereço ser feliz. Não mereço ser feliz. Ele partiu, não mereço ser feliz. Eles foram embora, não mereço ser feliz. Como assim? É culpa? Como assim? Você merece, sim. Você merece porque você é importante, você é única. Você merece ser feliz. Ah, eu não posso. Você pode. Você é capaz, sim. É que você nunca experimentou. Você nunca se permitiu. Se permita. O que fazer a crise para mudar esses pensamentos? Então, né? Adivinha? Uma colega perguntou: o que faz para mudar os pensamentos limitantes? Mudar os pensamentos. Parece uma coisa óbvia, né? Mas vamos lá. O que é que vocês diriam? O que faço? O que você faz para mudar? O que você faz para mudar esses pensamentos que levam você para o vazio emocional? O que você faz? Diz lá, o que você faz para mudar? Eu vou dizer. O que você faz para mudar os pensamentos que te levam ao vazio emocional? Pensamentos de não merecimento, de não poder, né? De incapacidade. Questione aí. Tento pensar em contrário também. Acabei de te mandar uma mensagem sem saber que está em live. Ah, legal, estou em live, mas estou vivo. Quem? Janine, querida Janine, um beijo para você, Janine. Se conectar com Deus também, claro. Tento pensar o contrário. Ok, então, olha só, eu penso de uma forma positiva, certo? Tudo certo, beleza. Eu vou dar cinco caminhos, tá bom? A Rita dizendo ler bons livros, ir na academia, legal, ótimo, beleza, certíssimo. Querem mais umas possibilidades? Possibilidades que eu vejo nesses 20 anos em que eu trabalho com desenvolvimento pessoal, desenvolvimento de pessoas, em que eu atendo individualmente pessoas. Hoje eu sempre atendi no consultório e a pandemia veio. Lembra que eu falei sobre o fogo que queimou meu telhado? Me abriu para olhar as estrelas? Então, veio a pandemia, tirou um monte de coisa de todo mundo, né? Tirou de mim também. E eu fazia só atendimentos presenciais. Eu parei, 3 meses, eu quase alucinei. Falei, puxa vida, o que acontece? As pessoas que eu atendia, meus amigos, eles, Crise, pelo amor de Deus, me atende. Senão eu vou infartar aqui, tá bom. Não quero atender online, não acredito nisso. Bom, atendi online. Foi uma surpresa maravilhosa. Que coisa boa que é uma sessão online. Gente do céu, como é bom, né? Bom, isso foi uma felicidade para mim. Então, nesse tempo todo em que eu atendo com psicoterapia, em que eu tenho também treinamentos presenciais, que eu chamo, são imersões presenciais, né? Mais de 6.000 pessoas já fizeram minhas imersões. E tenho agora também uma terapia online, que é chamada terapia da origem, que é em grupo, né? Online. Então, nesse tempo todo, eu aprendi algumas coisas sobre como mudar pensamentos. Eu quero trocar ideias com vocês. A Tati, querida Tati, manda um abraço para Dieguito e a filhinha. Um beijo muito grande para você, Tati Nardi. Ai, que legal. Então, primeira coisa que eu percebo que os pensamentos negativos, crenças limitantes fazem é tirar, sequestrar, roubar da gente quem nós somos. A Elizabeth diz, tento olhar para dentro e me valorizar, passar. Isso, a me amar, muito bem. Um beijo para você, Tati. E isso mesmo. Olha só, e é justamente sobre isso. Os pensamentos negativos, as crenças limitantes roubam a nossa autoimagem. Quem nós somos, né? Rouba merecimento e capacidade, rouba quase tudo nosso.
Então, primeira coisa, acredite em você. Acredite em você. Para vencer pensamentos negativos. As coisas não são como você está pensando. Esses pensamentos são pensamentos do ego. Ego é uma parte em todos nós que quer nos manter longe dessa mudança, porque o ego se construiu nos traumas. E ele disse, odeie todo mundo. O ego disse, guarde a mágoa, não seja boa, seja cruel, não seja boa, seja dura, ou seja totalmente capacho dos outros. Esse é o ego. E quando você tem pensamentos negativos, as crenças, esses pensamentos querem fazer você se manter dentro desse ego velho. Então acredite, as coisas não são como o ego diz, como você está pensando. Há outra explicação e motivo para o que está acontecendo com você. Há outra explicação. Então acredita nisso, tá? E acredita que você pode mudar. Se você não acreditar nisso, não tem jeito. Eu não preciso mudar, então acabou. Ponto final. Não preciso mudar, ponto final. Né? Só duas pessoas não mudam no mundo. Aquele que se julga sábio, que se julga, e aquele que se julga grande idiota. Nenhum vai mudar. Esses dois não mudam. Então, espero que você queira mudanças, né? Segunda coisa, escreva. Escreva. Pega a caneta e o papel, caderninho, e escreva. O que é Crísio? Escreva o que você está pensando sobre isso. O que está te acontecendo. Você vai se surpreender com os artifícios que a mente, os pensamentos estão criando. Escreve. Ou você vai ficar iludido nos pensamentos. Mas escreve. Eu digo assim, a gente tem duas pessoas dentro da gente, uma criança e um adulto. Deixa a criança escrever. Não põe ponto, não põe vírgula. E não se preocupe com vocabulário, com tempo, presente, passado, futuro, nada disso. Só escreve. Manda brasa. O que esse pensamento está querendo? As pessoas estão pensando que eu sou egoísta, que eu só penso. Olha, escreve isso. E começa a questionar. As pessoas estão pensando isso? Ou é sua mente que está elaborando tudo isso? Gente, vocês vão se surpreender. Os resultados que escrever sobre os pensamentos traz. Escreva. Tá bom? Façam isso. Isso mesmo, Rogéria. Isso mesmo, Arlinda. Isso mesmo, user Inês. Muito bem. Quem mais? Paulo Izuca, boa noite. Tudo bem? Então, vamos lá. Esse foi o segundo. Terceiro. Acalma seu pensamento. Acalma. Você não é perfeita e nem é tudo isso ruim que você imagina. Você é você, com falhas, com acertos. Acalma seu pensamento. Deixa tudo isso passar. É uma forma oriental, budista. Buda tem mais de 4.000 anos, né? E ele falava isso, simplesmente para de pensar. Para de pensar no ruim, nem no bom. Deixa fluir. Essas coisas são fora de você. Seja mais. Né? Então, acalma. Como eu faço para acalmar meus pensamentos? Bom, na terapia da origem, que eu faço em grupos, eu tenho uma área, um módulo em que eu falo sobre um tempo em silêncio comigo. Cada um, né? Com você. Você, um tempo de silêncio com você. É o silêncio, a respiração. Simplesmente isso. Existem várias modalidades de respiração.
Nós, para respirar, a gente enche o peito, a gente solta, né? Mas entre encher e soltar, existe duas paradas. Eu encho, paro. Eu solto, paro. Quando eu encho, eu paro com o peito cheio, peito, o abdômen, né? Quando eu solto, eu paro com o peito vazio. E existem formas de fazer isso. De cara, eu recomendaria que você fizesse uma respiração quadrada. O mesmo tempo que você enche o peito, você fica parada com o peito cheio, você solta e ao mesmo tempo você fica parada com o peito vazio de ar. Então é assim, vamos supor que seja 4 momentos. Você enche em 4, para em 4, solta em 4, para em 4. E continua fazendo esse ciclo de respiração quadrada. Ao fazer isso, deixa seu olhinho fechado e não pensa em nada. Se o pensamento vem, deixa ele passar. Se o pensamento vem de novo, deixa ele passar. E fica prestando atenção na sua respiração. Durante 1 minuto, faz isso, apenas 1 minuto. Acalma seu pensamento. Você vai ver como isso é benéfico, como isso traz paz, serenidade, cabeça para você elaborar pensamentos novos. 4, conta 4, isso. 4 enchendo, para 4, 4 soltando o ar, para 4, 4 enchendo, para 4, 4 esvaziando, para 4, tá bom? Acalma muito, né, Fátima? Bom, esse foi o quarto. Foi o terceiro. Quarto, abra-se para o novo, o diferente. Estou falando bem articulado para você entender. Temos medo do novo. Quando fala abra-se para o novo, nossa, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que... pensa que é para roubar, para se prostituir. Não é nada disso, gente. Abra-se para o novo. Uma mente que não se abre para o novo não consegue sair de onde ela estava. Sair do vazio emocional requer novos aprendizados. Como, por exemplo, eu sou capaz de sair dessa situação, eu sou capaz de sorrir, eu sou capaz de viver, eu sou capaz de amar de novo, sou capaz de perdoar, sou capaz de abaixar minha cabeça, sou capaz de silenciar, sou capaz de pleitear, requisitar, lutar pelo meu pensamento, sabe? Abra-se para o novo, o diferente. Como eu faço isso, Acrísio? Os colegas escreveram, leiam livros, participa das lives, terças e quintas-feiras às 19 horas. Manda mensagem para mim, escreve nos vídeos que eu posto todos os dias, escreve, eu respondo. Manda no direct sugestões de lives, eu escrevo, eu respondo, eu vou fazer. Isso tudo nos abre para novas possibilidades. Agora você fica frequentando os mesmos canais das redes sociais com trivialidades. O que isso te acrescenta? Acrescenta vazio emocional. Cuidado, o buraco do vazio emocional não tem fim. E você fica furando, cavando. Livena, minha aluna querida, saudade de você. A respiração faz milagre na nossa vida, né? Continua fazendo. Vamos lá, a última então. Quinto, o que fazer para mudar pensamentos? Permita-se. Selecione 2 objetos da mesma forma. Espera aí, pessoal, que eu estou arrumando aqui o TikTok, que quando dá 1 hora ele pede para eu dizer que estou aqui. Pronto. Permita-se viver. É a 5ª dica do Acrísio para mudar pensamentos que te levam para o vazio emocional. Permita-se viver. Acorda de manhã, arruma sua cama, sai da cama, vai dar uma voltinha, toma sol, vitamina D, né?
meia hora, endorfina no corpo, né? Para acordar, para sentir ânimo. Cuida da sua saúde. Eu sempre digo aqui, olha, tira o açúcar refinado da sua vida. Tira. Café sem açúcar, chá sem açúcar. Tá? Tira o açúcar refinado da sua vida. É a maior fonte de inflamação do nosso corpo. Zera bebida açucarada da sua vida. Acaba com isso. Governo nenhum proíbe açúcar. Sobretaxa açúcar. 8 vezes mais viciante do que cocaína é o açúcar. Para com bebida açucarada. E lembra, bebida alcoólica se torna açúcar no nosso sangue. E lembra, carboidrato se transforma em açúcar no nosso sangue. Cuida do seu corpo. Permita-se viver. Começa por aí o cuidado pelo corpo. Cuida do seu descanso. Dorme 8 horas ao menos, mas durma antes das 10h30 da noite, se você não trabalha de madrugada, né? Vá dormir, descansa, para com o celular 1 hora antes de dormir. Toma um banho morno, um chazinho, mas não chá de erva mate, chá de camomila, né? De mulungu, de moringa. Toma um chazinho. Não encha a barriga 3 horas antes de dormir. Para com isso. Preserva seu sono. Permita-se viver. Viver não é ir para balada apenas. Aliás, para balada, às vezes a gente não vive, a gente morre na balada, né? Dependendo da balada, né? Isso, Denise. Diabetes, bebidas alcoólicas, exatamente. Descansa. Finais de semana, descansa, para de trabalhar, né? Férias. Por que você trabalha feito louco? Menos trabalho. Viva a vida em família, né? Permita-se ter amigos de verdade, não de boteco. Amigo de boteco é para boteco. Se você vai em boteco, né? Mas amigos de verdade em quem você possa confiar, né? Cuida das suas emoções, dos seus pensamentos. Permita-se viver. Dá chance para a vida. Dá chance para a vida. Você merece, né? Bom, hoje nós falamos sobre pensamentos que te levam ao vazio emocional. E eu falei sobre o que é vazio emocional, o que é vida plena, o que são pensamentos e como fazer para sair desses pensamentos que nos limitam, né? Eu disse que tem um canal no YouTube, basta entrar lá, @CrisDeMedeiros, tem mais de 370 conteúdos com mais de meia hora, profundos para você assistir. Tem muita coisa sobre traumas de infância, sobre bloqueios emocionais, sobre vazio emocional. Entra lá. Eu faço atendimentos online. Se você quiser, entre em contato no direct e eu te mando o contato como você pode iniciar esse processo comigo. Tem o processo, a terapia da origem, que é online. Eu vou abrir uma turma em breve, aviso vocês. Tem a imersão presencial que acontece em Brasília, que vai acontecer em junho. Então já se prepara, é fantástica. São 35 horas de imersão comigo direto, pessoalmente. A gente se abraça, a gente chora, a gente canta, a gente pula, a gente desafia e a gente vive, né? É permissão para viver. Quero agradecer vocês por terem me acompanhado. Hoje foi uma live extensa, né? 71 minutos. Eu estou empolgado hoje, não sei porquê. E eu pensei em fazer uma live de meia hora. Foi bom demais. Gratidão a vocês. Se você gostou, bota um coraçãozinho. Se não, manda para mim no direct o que faltou. Tá bom? Eu agradeço muito. Fiquem bem, Vânia, gratidão. Tati, um beijo para você. Manda um beijo para Dieguito. Diga que o cabelo dele é lindo pra caramba. Amo vocês. Fiquem bem. Pablo, Izuka, fica com Deus. Um beijão para você. Simone, um abraço. Cris Alves,
Inês, gratidão. Elisete, graça e paz para você também. Rita Borman, gratidão. Fica com Deus. Luana, Simone Lopes, valeu. Gente, dá licença que eu vou desligando. Quinta-feira, 19 horas, tem mais. Tchau, tchau.